Você já percebeu que em momentos de estresse intenso ou ansiedade, a sua pele reage? Você já prestou atenção? Como assim, Flávia? Aparecem manchas, manchas vermelhas, coceira, que é as urticárias. E aparece assim do nada. Você acha que é do nada? Pois é seu corpo que fala quando a sua mente está em desequilíbrio. Hoje vamos entender como as emoções estão diretamente ligadas às alergias, em especial à urticária emocional. E o que é, né? O que são essas alergias emocionais? Vamos primeiro entender o que é alergia. Alergia é uma resposta imunológica exagerada, né, do seu corpo a um agente considerado inofensivo. Né? Ele acha que tem ali alguma coisa e ele vai lá, mas é inofensivo. Nas alergias emocionais, no caso, meu pai eterno. Você já percebeu que em momentos de estresse intenso ou ansiedade, a sua pele reage? Já prestou atenção? Como que, Flávia? Manchas vermelhas, coceiras, urticária. E aparece assim, do nada. Pois é seu corpo gritando, falando, né? Como que a sua mente está, uma bagunça, um desequilíbrio, agitada. Então hoje vamos entender como as emoções estão diretamente ligadas às alergias, em especial a urticária emocional. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui esse som. Então vamos entender o que são as alergias. Né? Alergia emocional. Tô falando aqui de alergias emocionais. Não é outro tipo. Ah, então alergia. Não, alergia emocional. Alergia é uma resposta imunológica exagerada, sabe? É um agente considerado inofensivo. Nas alergias emocionais, o gatilho principal não é o externo, como a poeira, o alimento, que nem eu falei, né? Não é uma alergia alimentar. Mas interno, o estresse psicológico, é uma alergia ao estresse psicológico. Estudos em psiconeuroimunologia mostram que o eixo hipotálamo-hipófise adrenal é ativado em uma situação de estresse, sabe? Aumenta o cortisol e a adrenalina, que isso é alerta, né, para o sistema imune. E qual é o resultado? Liberação aumentada de histamina pelos mastocitos. São sintomas alérgicos, né, que acaba aparecendo na pele da gente, que é a coceira, a vermelhidão, as urticárias, que é aquelas placas, né, redondas, grandes, vermelha, quente. Um exemplo prático para vocês. Quantas vezes você ficou assim nervoso, nervosa, antes de uma apresentação e notou a pele começar a coçar ou ficar vermelha? Já aconteceu isso com você? Esse é um reflexo, claro, da ligação entre emoção e pele. E a urticária emocional? Do que se trata? O que é? Chazinho de hortelã para período da tarde, hein? Dá para dar uma relaxada aí. A urticária crônica, espontânea no caso, muitas vezes não tem uma causa alérgica identificada. Em 40 a 60% dos casos, o fator emocional é determinante. Estudos da Word, uma escola acadêmica, né, mostrou sintomas típicos como as papulas avermelhadas. Papulas é aquelas placas, né, aquelas manchas que são altas, né, elevadas na pele, que é vermelha e quente. Tem uma coceira intensa. E essas lesões, acaba aparecendo também lesões que aparecem e desaparecem rapidamente, né? As lesões que a gente fala são essas urticárias. Ela aparece e desaparece, né? Às vezes aparece sem você ter que tomar nenhum medicamento. Outras vezes você tem que tomar medicamento. Como é que piora? Piora em situações de estresse e ansiedade. E ela está relacionada com cortisol. Como assim? O estresse agudo, né? Ele aumenta o cortisol, pode até proteger momentaneamente, mas o estresse crônico, que você vai estar liberando cortisol diariamente, você acaba criando uma resistência ao cortisol. Então tem uma falha no controle imunológico e automaticamente uma inflamação descontrolada. E qual é a
relação, Flávia, de tudo isso daí com o nervo vago? Já ouviu falar de nervo vago? Cara, eu amo nervo vago, porque nervo vago é a base do seu equilíbrio. É o alicerce, é o nervo vago. O nervo vago, eu já falei em outros vídeos aqui sobre o nervo vago. O nervo vago atua como? No freio do sistema nervoso, do parasimpático. Sistema nervoso do simpático. Ele tem que atuar para poder ativar o parasimpático. Quando está hipoativo, né, pouco estimulado o nervo vago, o corpo permanece em alerta o tempo inteiro. Então vai aumentar o cortisol, inflamação e sintomas cutâneos. Então quando o nervo vago está ali, ó, hipoativo, você vai estar toda alterada. Quais são os sintomas ao desequilíbrio emocional e mais a urticária? Coceira, vermelhidão, manchas que mudam de lugar. Uma hora tá aqui, outra hora tá no braço, outra tá na perna, outra tá nas costas. Sai no rosto também. Então, assim, ansiedade, insônia e irritabilidade acaba sendo o quê? Um pacote de fadiga crônica, não é isso? E acaba alterando vários sistemas do seu corpo, né? Então você tem problemas digestivos, como diarreia, gastrite nervosa. Já viu muito falar de gastrite nervosa, né? Então é devido ao estresse crônico, né? Você tem uma queda também da imunidade. Não é somente a pele, né? A urticária emocional. Não é só, a urticária, assim, deixa eu ver se eu começo. A urticária emocional é um reflexo de um organismo inteiro em desequilíbrio. Eu acho que eu coloquei bem a palavra para vocês poderem entender. Eu ficar falando muito de forma técnica, vocês não vão entender. Flávia, tem tratamento? A gente vai com tratamento integrativo, né? A fitoterapia, com ação antihistamínica e calmante. Porque, no caso, você tem que tomar um histamínico, né? Uma loratadina, um corticoide da vida para combater essas urticárias. Então, a gente entra também com camomila, a gente entra com uma ação ansiolítica leve e anti-inflamatória. A gente entra também com o quê? Com a passiflora, né? Que atua nos receptores do GABA, que acaba dando um relaxamento cerebral. A gente entra com mais o quê? Com a melissa. A gente entra também com a melissa, que acaba reduzindo essa ansiedade, melhora o sono e leve, né? Traz assim, um efeito leve e antihistamínico também, né? Tem mais o quê? Tem a cúrcuma, né? A cúrcuma já faz parte aí de uma galera, né? É uma moduladora anti-inflamatória também, né? Ela estabiliza o tal dos mastocitos. Tem o alcaçuz, já ouviu falar do alcaçuz? Ele é doce, ele modula o seu cortisol. Hipertensos, cuidado, não pode. É tipo uns galinhos, sabe? Doce, doce. Também temos os nutracêuticos, né? E os compostos naturais. Como o que, Flávia? Quercetina, né? Quercetina é um flavonoide com ação antihistamínica, né? Estabilizadora do tal dos mastocitos. Então, no lugar de você tomar uma loratadina, você fica tomando a quercetina. Tem a vitamina C, que também reduz a liberação de histamina. Tem os magnésios da vida, né? Que é relaxante do sistema nervoso central. Relaxante muscular, modula o eixo do HHA. Tem mais o que? Tem vitamina D, né? Ela é reguladora, né? Ela melhora as alergias crônicas, né? A vitamina D. Temos também o ômega 3. O ômega 3 é fantástico, né? Ômega 3 e magnésio, né? O ômega 3, o efeito dele é anti-inflamatório, né? De forma sistêmica. Tem também o que? Temos a ashwagandha. A ashwagandha, ela é maravilhosa. É um adaptógeno, né? Ela equilibra o cortisol e reduz o estresse oxidativo. Ela é perfeita. É perfeita. Mas tem uma observação. Esses nutrientes que eu tô falando não substituem alguns medicamentos em crises agudas, né? Mas pode reduzir a frequência e a intensidade das reações. Por exemplo, se você tá com urticária crônica de fato, e ela vai pra glote e tudo mais, vai ter que tomar um corticoide, não vai adiantar você tomar quercetina, entende? Então, práticas, você tem que fazer umas práticas de corpo e mente para poder, então, reduzir tudo. A respiração é medicamento fantástico, a respiração diafragmática, ativa o nervo vago e é grátis, faça.
O escaldapés, né? Que eu amo de paixão, com camomila e lavanda na hora que você vai dormir. Fazer uma meditação guiada de 10 minutos por dia. Exposição solar, eu sempre falo isso. Acordou, pega um cafezinho, vai lá na porta, vai na porta, vai na janela, vai no que for. Porque ele regula o ritmo circadiano, já te prepara para a noite. Você tem que. E sem óculos, né? Vai para ficar olhando pro sol. Então, assim, tem mais o que? De medicamentos? Tem os antihistamínicos, né? Medicamentos, né? Que é a loratadina, os corticoides, que são os comuns, né? De tratamentos antialérgicos. E temos os fitoterápicos nutracêuticos, né? Que não substituem, né? Quando você está numa crise de urticária, mas ela pode ser, né, um coadjuvante. No caso, você tem que tomar ela diariamente, né? Então, assim, sempre alerta sobre as interações. No meu manual tem tudo escrito lá, detalhado, né? Camomila mais os benzodiazepínicos da sonolência excessiva, então não pode, ou um ou outro. Outro, mas, por exemplo, ginkgo biloba e cúrcuma, não pode. Tem risco de sangramento se você usar com anticoagulante. O alcaçuz, que eu acabei de falar, que eu adoro, ele tem risco em hipertensos, né? E quem usa corticoide também não pode fazer uso de alcaçuz. Então, assim, tudo com moderação, com equilíbrio e com profissionalismo. Você tem que saber o que usar. Então, assim, perceba que não basta só tratar a pele. É preciso equilibrar o corpo todo. Os hormônios, o sistema nervoso, o cortisol, as emoções. E eu criei um manual, né, de transtornos emocionais. Eu aprofundo esses protocolos e, entre outros protocolos completos, com doses seguras, integrações entre terapias, para vocês tudo certinho. E no meu atendimento individual, eu também aplico um protocolo exclusivo, né? Que já é um método de 8 passos para poder equilibrar o corpo e a mente, né? Pessoas que estão em questões de ansiedade, de estresse crônico, de depressão leve. Então, acaba entrando com esse protocolo, esse método de 8 passos para poder você, de fato, se equilibrar. Então, assim, a sua pele, ela não é o problema. Ela é um sinal, né? Ela tá te dando um sinal. O verdadeiro tratamento começa de dentro, né? Então, assim, não adianta tratar por partes, é de forma integrativa, de forma integral. Você quer saber mais sobre esse manual que eu estou para lançar, mas eu acho que já tem um link, o pessoal já deve ter colocado o link do meu manual completo, ou para você agendar uma consulta comigo, tem um link aqui na descrição. E vocês entrem e podem me chamar no WhatsApp. E tem um link também que vai direto para o site, para vocês darem uma olhada. Tem um arsenal de bônus, tem muitos bônus. É um manual extremamente profissional, científico, com base científica. Tudo que eu falei aqui, eu falei assim por cima, né? Não dá pra me falar de forma completa, porque senão o vídeo fica muito longo, vocês não vão assistir, o vídeo já tá, ó, em quase 30. Então é isso. Se vocês querem saber mais, tem um link aí embaixo, tá ok? E gratidão.